Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Quem essa semana leu o texto, como o pastor vem falando para você ler? Ninguém. Ah, ela leu, tá vendo? Alguém leu. Tiatira, nessa nossa série, deixa eu aqui hidratar. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Agora eu vou fazer uma pergunta, só responde se tiver coragem. Quem aqui hoje quer até o final do culto receber uma palavra de profecia? Levanta a mão. Aleluia. Hoje é seu dia, irmão. Amém? Hoje é seu dia, você vai receber uma palavra de profecia até acabar o culto. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 18 e vamos ler até o 29. Mas o versículo é curtinho, rapidinho a gente acaba. Não se distraia, não converse com o irmão do lado. Fala para ele assim: essa carta é para mim, então eu peço que você cala-te. Apocalipse 2. Tem gente quando é a mensagem em Apocalipse fica com medo, né? Já cansei de ouvir gente falando: rapaz, não leio o livro de Apocalipse não, fala dos negócios lá, umas bestas. Quem achou diz amém? Quem não achou diga índice. Vou ler, hein? E ao anjo da igreja, qual igreja? Escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas poucas coisas têm contra ti, que deixas quem? Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe o tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós as vossas obras, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. E quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. E eu quero que você comece a orar pedindo a Deus para Ele falar com você nessa noite. Comece a pedir, fala: Senhor, fala comigo, fala no meu coração, eu preciso ouvir a sua voz. Não é a voz do evangelista, mas é a sua palavra. Prepara meu coração para te ouvir. Que meu coração seja humilde, fala com Ele. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao Teu nome.
pelo teu amor e a tua fidelidade. Muitos questionam onde está o teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. E que nessa noite, Senhor, o nosso coração venha estar voltado completamente, inteiramente ao Senhor. Que os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso ego, a nossa soberba, venha se render, Pai, à tua verdade. Que essa noite a tua palavra venha transformar a nossa vida e nos direcionar para aquilo que o Senhor quer para nós. Nós repreendemos toda ação contrária, toda distração na mente, nos corações, para que cada vida aqui venha a ser tocada por Ti. Que essa noite pessoas venham encontrar com o Senhor de uma maneira como elas nunca encontraram ainda, e que a Tua vontade seja feita nesse lugar. E é isso, Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Nós falamos já de algumas igrejas e hoje nós vamos falar de Tiatira. Eu vou passar bem rápido sobre o contexto dessa cidade, dessa igreja, porque Tiatira não era uma das cidades mais importantes, talvez era uma das que tivessem menos importância, mas ela fazia parte da rota do comércio. Ela era bem localizada, então ela ficava no caminho da Europa. Então quem vinha da Europa para a Ásia e da Ásia para a Europa passava por Tiatira. Sendo assim, o seu comércio era um comércio forte. E eles tinham o costume de trabalhar com tecidos, especialmente vermelho e de púrpura. A Bíblia lá em Atos fala sobre uma mulher chamada Lídia, e ela provavelmente foi uma das primeiras, ou a primeira pessoa a se converter na Europa, e ela era vendedora de tecidos de púrpura, e ela era de Tiatira. Então essa cidade era uma cidade forte, e o Senhor, Ele manda um recado, Ele manda escrever a essa igreja que estava ali em Tiatira. E como o pastor ele vem falando nas mensagens dele, essas cartas, elas seguem, na maioria das vezes, um padrão, que primeiro Deus ele se apresenta, o Senhor se apresenta à igreja, Ele diz para a igreja quem é que está dando recado, porque Deus ele usa alguém para escrever, Ele usa João para escrever, mas quem está mandando recado não é quem está escrevendo, é quem está dando a ordem para ser escrito. Então ele começa dando, como diz lá no Rio de Janeiro, ele dando papo. Ele diz, sou eu que estou escrevendo. Então ele se apresenta, ele elogia a igreja, depois ele fala sobre aquilo que a igreja está fazendo de errado, e aí ele dá a oportunidade de se arrepender. Ele traz depois as consequências de quem não se arrepende, e ele diz depois sobre quem permanece fiel, quem não se corrompe, quem faz a vontade dele, o que vai acontecer e o que essas pessoas serão como benefício. E nós vamos começar lendo aí, olha aí para Apocalipse 2:18, que é justamente quando ele se apresenta à igreja, que ele diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. Quem que diz? Quem que diz? Que tem seus olhos como chama e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Então ele está dizendo assim, quem está mandando essa mensagem é o Filho de Deus, e ele tem os olhos como chamas de fogo. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então ele está dizendo à igreja que eu estou olhando para a igreja, os meus olhos eles estão aí, e nada vai passar despercebido. Mas aqui ele traz um detalhe, não é só os olhos, são olhos de fogo. E ele ainda fala que seus pés são como latão reluzente. E quando você vai ver como é trabalhado, como é moldado o latão, ele é moldado no fogo. Quando você vai fazer um objeto de latão, você molda no fogo. Então o elemento aqui que ele traz logo nessa apresentação é o fogo. E o que representa o fogo para a igreja?
O que representa o fogo na Bíblia? Quem sabe? Aí o pessoal vai falar o Espírito Santo. O fogo na Bíblia, ele aponta para o juízo. Todas as vezes que você olhar na Bíblia algo relacionado ao fogo, ele vai mostrar a autoridade de Deus e o juízo de Deus. Sempre. Quando Deus aparece a Moisés na chama, ali na sarça, queimando, ele estava mostrando a sua autoridade, ele estava declarando que ele traria libertação para o povo e juízo para o Egito. Então o fogo, ele representa juízo de Deus. Então Deus está falando, eu estou olhando para a igreja, e eu vou trazer juízo, eu vou trazer uma recompensa, para aqueles que tiverem uma boa conduta, para aqueles que me obedecerem, essa consequência, essa recompensa vai ser uma boa recompensa. Mas para aqueles que não estiverem obedecendo a minha palavra, não estiverem sendo fiéis a mim, estiverem se perdendo em meio a doutrinas erradas, em meio a mentiras, vocês terão juízo. Então, a gente precisa entender que o elemento do fogo, ele é juízo. Então Deus, ele está anunciando aqui para a igreja, que os olhos que estão sobre a igreja, não é mais daquele Jesus que veio ao mundo para não para condenar o mundo. Porque quando Jesus vem, ele vem como um humano, ele vem como um servo, como diz lá em Filipenses 2,5 em diante, que ele toma forma humana, que ele se entrega, é obediente até a morte de cruz. E é por isso que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio salvar o mundo através do seu sacrifício. Isso na primeira vinda dele. Agora Jesus morre, ressuscita, é levado ao céu, mas quando ele voltar, aí, irmão, aí tem juízo. Quando Jesus voltar, tem juízo. Quando ele voltar, todos nós seremos julgados. Não tem ninguém aqui dentro dessa igreja que não vai ser julgado. Hebreus 9, 27, cabe ao homem morrer quantas vezes? Quantas? Uma vez. Depois disso, vem o juízo. E a gente precisa entender, e a gente não pode esquecer, irmão, que Jesus vai voltar. Olha para quem está do teu lado assim e fala assim: Jesus vai voltar. Isso pode parecer a maior loucura, mas Jesus vai voltar, irmão. Ele não precisa dizer, dar satisfação para você quando vai ser, e nem você precisa acreditar nisso. Mas você acreditando na volta de Jesus ou não, você achando que está rápido ou que está demorando, tem uma coisa que não vai alterar: ele volta. Amém? E quando ele voltar, irmão, quando ele se apresentar a você, vai ser esse aqui, que tem os olhos de fogo, e os seus pés como latão reluzente. Ele vai trazer toda a sua autoridade, o seu poder, a sua majestade. E ai daqueles, irmão, que não tiverem com o nome escrito no livro da vida. É duro? É, mas é a realidade. Eu preciso, irmão, entregar a minha vida para Jesus o quanto antes, porque essa carta aqui também é para a igreja. Então essa carta é para pessoas que já haviam aceitado Jesus. Porque às vezes a gente olha para fora, olha para outras pessoas, e a gente acha que o outro precisa de conserto, que o outro precisa de Jesus, que o outro precisa se converter. Mas você que está aqui dentro da igreja, essa carta aqui é para a gente. Ainda vai vir Laodiceia, eu acho que é a próxima. Não, né? Ainda vai vir Laodiceia. Jesus está falando assim: eis que estou à porta e bato. E às vezes a gente usa esse termo para evangelizar, né? Jesus está na porta do teu coração, meu irmão. Aceite a Jesus. Não, Jesus estava mandando aquele recado para a igreja, irmão. A igreja estava de porta fechada, mas Jesus não estava dentro não, ele estava fora. Jesus batendo na porta: ei, a igreja é minha, mas eu estou do lado de fora. Então esse recado é para a gente. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, nada passa fora dos olhos do Senhor.
Apocalipse 2:19. Aí vem a parte boa, irmão. Agora vem a parte boa. Ele diz assim: eu conheço as suas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então a gente vê aqui que a igreja era uma igreja boa, irmão. Porque pensa comigo, uma igreja que tem amor. Imagina uma igreja que tem amor. É uma igreja ruim, irmão? Uma igreja que tem amor? Tem serviço. É uma igreja ruim que tem serviço? Amor e serviço? Não. Fé. Uma igreja que tem amor, serviço e fé é uma igreja ruim? Não. Paciência. Além de tudo, paciência. E ele ainda completa que as últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, aquela igreja, ela estava crescendo também nas suas obras. Ela estava crescendo, evoluindo, melhorando. Talvez ali provavelmente se qualificando em determinadas áreas. Então olha essa igreja que está melhor do que era antes. Que coisa boa, né? E talvez você esteja na igreja, irmão, hoje, e você esteja cansado. Talvez a sua rotina não seja uma rotina boa. Talvez você esteja sobrecarregado por causa dos seus estudos, por causa do seu trabalho, ou às vezes até por causa da obra também. Você trabalha em tanta coisa na igreja, irmão, que às vezes você vem para a igreja que só Deus sabe como você sai de casa. Mas o Senhor, Ele está dizendo aqui para essa igreja: ó, eu conheço as suas obras. Eu estou vendo o que você está fazendo. Eu sei o que está no seu coração. E ainda que tudo esteja difícil, eu, o Senhor, os meus olhos estão voltados para você. Eu conheço você. E quando a gente faz para o Senhor, a gente consegue, irmão, perseverar e ter força de continuar. Dizendo assim: eu não estou fazendo para o homem. Existe um Deus, esse Deus é maravilhoso, poderoso, bondoso, amoroso. Ele está me vendo e eu vou continuar servindo a Ele com amor, com fé, com paciência, com meu serviço. E as minhas obras, aquilo que eu faço no reino, amanhã vai ser melhor do que aquilo que eu faço hoje, porque é para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que seja difícil. A evangelista Zilmar ministrou sobre alguém na última mensagem, sobre a igreja de Pérgamo, e ela estava falando ali de um contexto de perseguição. Mas ainda que ali na igreja de Pérgamo houvesse perseguição, mataram o irmão da fé, mas os irmãos continuaram trabalhando e serviram perseverantes. E talvez você pode ser até que você sofra perseguição da sua família, porque você se converteu, porque você aceitou Jesus. Você hoje não faz mais parte da religião familiar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: permaneça no Senhor, porque Ele está vendo o seu sofrimento. E eu não vou dizer para você que servir a Deus é uma maravilha, não, irmão. É uma maravilha porque você vai para o céu, mas a tua caminhada vai ter um monte de obstáculos, vai ter um monte de percalços que vão às vezes deixar você desanimado, às vezes vai deixar você triste, às vezes você vai ter vontade de largar tudo, chutar o balde. Tem dia que eu não tenho vontade de chutar o balde, tem dia que eu tenho vontade de pegar o balde e tacar na cabeça de alguém. Por quê? Porque é difícil, irmão. Não é fácil. Mas ainda que seja difícil, o Senhor está olhando para você. O Senhor, Ele conhece você. Assim como Davi falou em Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Então se Ele conhece você, Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe qual é a motivação que você tem de sair da sua casa e vir até o culto, para prestar um culto a Ele. Ele sabe qual é a sua motivação quando você sai de casa e vem para um ensaio.
Os obreiros que no lugar de chegar às 6 horas no culto de domingo, chega às 5. O pessoal do louvor que no lugar de chegar às 6 horas, chega às 5. O pessoal da escolinha que chega mais cedo. Aqueles que vêm antes para a oração. Deus, Ele sabe o que está no teu coração. Deus está vendo a tua motivação. Então fique calmo, irmão. Faça para o Senhor, porque Ele não esquece de você. Eu não vou dizer aqui que Deus vai te dar um monte de coisa, vai te dar um carro, um benefício, porque não é sobre isso. É sobre fazer por Ele, porque Ele te chamou primeiro. Ele pagou um preço por você. E qualquer coisa que a gente vem entregar para Ele é nada diante do que Ele já fez por mim e por você, amém? Então talvez você esteja mal, cansado, mas fique em paz, porque Ele está vendo você. Vamos para o versículo 20, Apocalipse 2:20. Aí ele deu elogio, agora começa, né, irmão? O negócio agora vai ficar feio. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aqui ele está falando sobre uma pessoa, provavelmente sobre uma pessoa, ou talvez sobre um ideal, uma doutrina, que provavelmente o nome nem era Jezabel, mas o Senhor ele usa o termo Jezabel, porque Jezabel, ela é relatada na Bíblia, no tempo dos reis. E Jezabel, ela era uma rainha fenícia, e essa mulher, ela casa com Acabe, que era rei de Israel. E essa mulher, ela era, eu acho que ela era parente bem próxima de Satanás, irmão. Pensa numa mulher endemoniada, era ela. Se ela não era irmã, era prima, filho, de Satanás. Era uma mulher ruim, irmão. Então ela começa a perverter o ideal de adoração em Israel. Essa mulher, ela levantava culto a Baal. E aí ela começa a trazer esse culto a Baal para Israel, para o povo. E o povo começa a se perverter, o povo começa a se perder no culto a Baal, e eles abandonam ao Senhor e começam a adorar Baal. E para piorar, essa mulher, ela era uma coisa tão ruim, irmão, que essa mulher, ela começa a perseguir os profetas e matar os profetas. E quando a gente vai olhar para o contexto bíblico do que é profeta, e profeta, eu já vou adiantar você, irmão, profeta não é o que estão botando na internet. Profeta não é nessas artes de igreja aí que bota culto domingo com o profeta fulano. Não é profeta isso aí. Isso aí é qualquer coisa menos profeta. Porque o profeta da Bíblia, ele era usado por Deus, ele era um canal de Deus para trazer arrependimento ao povo, para trazer o juízo de Deus ao povo, a vontade de Deus ao povo, para que o povo se arrependesse e voltasse o seu coração para a lei, para as escrituras. Esse era o profeta da Bíblia. Então quando você abre a Bíblia para ler sobre os profetas, você não vai ver profeta dizendo: este te digo que Deus está preparando uma chave para você. Não vai. Geralmente a palavra do profeta é dura, irmão. Se você abrir Isaías capítulo 1, lê só o capítulo 1, você vai ver o que é profeta, irmão. É uma loucura. Primeira vez porque eu nunca mais esqueci, primeira vez que eu li Isaías, que eu fui ler o primeiro capítulo, eu fiquei horrorizado, irmão. O quanto Deus ele estava furioso com o povo, e como Deus usa o profeta. É por isso que muitas vezes os profetas eles eram perseguidos. Por quê? Porque o povo estava perdido, estava se prostituindo, e aí Deus usava o profeta. Era Deus falando, mas Deus usava o profeta, irmão. Aí o povo descontava em quem? No profeta, irmão. E ó,
Você vai ver que a maioria dos profetas aqui da Bíblia sofreram, foram perseguidos. Porque não era fácil ser profeta não, irmão. Então isso é ser profeta, ou seja, quando essa mulher, ela matava os profetas, elas estavam impedindo que o povo se voltasse para a palavra. Ela estava impedindo que o povo se voltasse para a vontade de Deus, para a lei do Senhor. Então ela estava matando o ensino da verdade. E o que estava acontecendo naquela igreja? Havia alguém ali que estava fazendo a mesma coisa que Jezabel estava fazendo. É por isso que o Senhor usa o termo Jezabel. Porque essa pessoa ali no meio do povo, instalada como se ela fosse uma mulher de Deus, ela estava pervertendo a fé dos irmãos, trazendo uma nova doutrina, um novo ensinamento, que não era o ensinamento que o Senhor havia ensinado, que os apóstolos estavam ensinando, que os apóstolos haviam ensinado, mas era um ensinamento antibíblico. Assim como na mensagem do evangelista Zilmar, havia ali na igreja de Pérgamo falsos profetas, aqui também. Essa mulher aqui era uma falsa profetisa. E ela estava ensinando um caminho torto para os irmãos. E a crítica do Senhor é porque eles estavam tolerando essa mulher. E aí, irmão, cabe algo para nós aqui de uma lição muito importante. Porque o Senhor não estava reclamando com eles que eles estavam ensinando. Está reclamando que eles estavam tolerando essa mulher, o ensino dela. Então eu entendo que o Senhor nesse tempo está nos levantando para que a gente não tolere falsos profetas, para que a gente não tolere falsos ensinamentos na igreja. E eu falo isso aqui, irmão, com meu coração muito limpo, de coração, que se eu pregar alguma coisa, se eu vier aqui pregar qualquer coisa que esteja fora da realidade bíblica, você pode riscar e jogar fora. Você tem o direito de fazer isso, porque eu não tenho o direito de vir aqui pregar uma mensagem que não esteja pautada na Bíblia. Não posso. E você não pode receber e ouvir e comer um alimento que não é do Senhor. Você já comeu um alimento estragado e passou mal? É a mesma coisa. Se você comer um alimento, se você guardar uma mensagem que ela não condiz com a verdade da Bíblia, vai te fazer mal. Então você aí, não é você ser chato, ficar aí avaliando. Ah, mas ele era para ter dito isso aqui. Na verdade, Tiatira tem mais coisas que ele não falou. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que o que é proveitoso dentro de uma mensagem, você pega para você. Você confere se está na Bíblia. E se tiver, você fala, eu recebo. Mas se não tiver, for contra aquilo que a Bíblia está dizendo, você deixa para lá. Pega só o que está na Bíblia. E quando o pastor estiver pregando, faça a mesma coisa. E quando o evangelista, o outro estiver pregando, faça a mesma coisa. Porque esses dias eu ouvi um vídeo de um padre, e ele estava dizendo ali, esse negócio de ficar olhando a Bíblia enquanto a gente está ensinando, para ver se a Bíblia diz a mesma coisa ou não, é coisa de protestante. Vai para a Assembleia de Deus, vai para a igreja protestante, porque aqui vem mesmo, irmão. Porque nessa igreja aqui, eu falo isso com propriedade, e eu não sou o pastor da igreja. Então, eu não estou puxando farinha para mim. Essa igreja aqui, irmão, é bíblica. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico ali toda a mensagem com o meu papelzinho. Tudo que vai sendo falado, eu lembro do versículo correspondente, eu vou botando. Tem dia que o papel acaba cheio. Eu falo, tá vendo? Minha igreja é bíblica. Porque em cada coisa que foi falada tinha um versículo para confirmar, é bíblica. E nós precisamos nos atentar para isso. Porque tem muita gente aí fora, irmão, comendo qualquer coisa, qualquer palavra. São mensagens que não tem pé nem cabeça, mas o povo está pulando. São mensagens que não estão pautadas na palavra, mas o povo está animado.
E quando chega aqui fora, não tem alimento, porque o que te alimenta é a palavra de Deus. Se a mensagem ela não é pautada na palavra, ela não vai te alimentar. Vai ser um momento só para você se distrair, para te animar, para você dar uns pulos e sair da igreja e nada vai mudar na tua vida. Então, irmão, nós não podemos tolerar os falsos ensinos. Amém? Amém. Você foi chamado para ser resistente a todo ensino fora da Escritura. É por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque quando você não lê a Bíblia, qualquer coisa que falarem, você vai acreditar. Mas quando você lê, quando você estuda, irmão, de verdade, aí não é bem por aí não. E aí eu vou falar sobre algo que está acontecendo no meio das igrejas, irmão. Os falsos ensinos. Porque as pessoas hoje, elas são religiosas. Não pode pintar mais a parede preto, não. Se pintar, a igreja do diabo. Até parece que Deus está preocupado com cor de igreja, irmão. Essa igreja podia ser toda azul, rosa. Deus não está nem aí para cor de igreja. Deus não está nem aí se tem luz, se pisca na hora do louvor. Deus não está nem aí para isso. O que Deus está preocupado é se a doutrina daquela igreja está pautada aqui. Deus não se preocupa com estrutura. Por mais que o evangelista Bruno tenha falado que a gente dá o melhor para o Senhor, e a gente oferece o melhor para o Senhor, mas Deus não está preocupado com estrutura. Deus não vai julgar a igreja por uma estrutura. Deus não está julgando aqui, irmão, a igreja de Tiatira, reclamando com eles, porque lá tinha parede azul, ou preta, ou rosa. Ele está falando que eles toleraram uma mulher que estava pervertendo o ensino da palavra. E é isso que o Senhor, Ele está preocupado. E hoje as pessoas, elas estão criando as suas ideias de que isso é errado, isso é errado, isso é errado, para eles mesmos fazerem o errado. Porque tem muita gente que, para disfarçar os seus erros, fala da igreja dos outros. É por isso que aqui a gente não fala da igreja de ninguém. A gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa igreja, fazer a vontade de Deus, deixar a outra igreja lá, irmão. Viver em unidade, em comunhão, mas... Porque uma das coisas que acontece hoje é a falta da unidade dentro das igrejas. Líderes gananciosos, irmão. Jesus, Ele mandou a gente pregar o evangelho a toda criatura. Só que Ele mandou batizar. E se Ele mandou batizar, é para batizar quem? Quem já é convertido? Não. Mas tem gente que está pescando na igreja do outro. Tem gente que não anuncia Jesus para ninguém, só para o outro crente, porque já é crente, já conhece Jesus. Qual é o convite que eu faço? Vem para a minha igreja. É gente gananciosa que está dentro da igreja, olhando para a igreja do outro, preocupado com o que está na igreja do outro. Isso pode. Não pode pintar a igreja de preto, mas isso pode, irmão. Pode olhar para a igreja do outro. Pode ficar tramando, falando mal do outro pastor, falando mal da outra igreja. Aí eu pergunto para você, acontece isso ou não? Acontece. É um queimando o outro, um falando do outro. E sabe o que acontece? Isso é tido como normal. Já é normal uma igreja falar mal da outra. É normal. E isso está sendo tolerado, porque agora é normal ter rixa. Ah, mas uma é assembleia, a outra tem célula, o outro é universal, e agora nós vamos falar mal de todo mundo. Porque para a minha igreja crescer, agora eu tenho que falar mal da outra, porque se um membro lá ouvir, ele vai sair de lá e vai vir para cá. Aí minha igreja vai encher. Imagina, a universal vazia, a mundial vazia, a assembleia vazia, vai sobrar todo mundo para onde? Para a Mave. Então vamos queimar todo mundo, vamos falar mal do pastor, vamos inventar mentira, daqui a pouco está todo mundo na nossa igreja. E estão normalizando isso. Mas o Senhor está nos chamando a não tolerar. Porque quando você vê um pastor falando do outro, seja ele qual for, você vai dizer, com licença, por favor, não fala mal do outro pastor não. O que a gente pode fazer para a gente se unir? Ah, mas lá é assim, o que a gente pode fazer para dar uma dica, um conselho para melhorar lá?
Nós somos agentes da paz, da vida. A gente não tolera esse tipo de atitude, porque isso não está de acordo com a palavra. Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivam em contenda, em fofoca, em briga, em discussão. É isso? É em quê? União. Está vendo como a Bíblia não te conserta? Viu? É simples, é só olhar para cá, ó. Então eu sou agente de união, de paz. E quando eu ver ganância, quando eu ver esperteza, malandragem, o que é que eu vou fazer? Eu vou me colocar como intercessor, vou orar pela pessoa, mas eu não vou tolerar que isso entre no meu coração. Não vou. Amém? Gente que almeja título, isso tem dentro da igreja, irmão? A todo custo. Não, eu quero ser pastor, irmão. Não. Enquanto eu não for pastor, irmão, não vou não. Não, ó, tô nessa igreja há 10 anos, não sou pastor. O pastor ali falou que se eu for para lá ele vai me consagrar. Pastor, ó, Deus falou para mim que eu tenho que sair daqui. Falou nada, irmão, é porque ele é ganancioso, ele é esperto, ele quer ser pastor, ele quer título. Ele quer um reconhecimento, não da terra, do céu. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a pisar nos irmãos da igreja, que serve do lado dele. Quando ele vê um irmão se destacando, ele começa a queimar o filme do irmão. Por quê? Porque o próximo que for levantado aí no ministério, vai ter que ser eu, e para isso eu vou queimar todo mundo. Tem ou não tem dentro da igreja? Tem. É gente que não sabe servir no departamento, ele quer ser líder. E na primeira oportunidade, ele pega o tapete, ele puxa o tapete do líder para ele assumir. E estão normalizando isso. Vamos falar da parede preta, mas puxar o tapete do irmão não é. Fazer de tudo para aparecer, para ser consagrado, não tem problema, é normal, faz parte. Só não pode pintar a parede. Se botar telão de LED, então aparece um Satanás subliminarmente no telão. Mas esse tipo de coisa pode. Busca por revelação, irmão. O que tem de gente atrás de profeta, irmão. O que tem gente atrás de profecia. Bota um banner lá, profeta fulano. Quando é, não, pastor, eu tenho um compromisso, não vai dar para vir para o culto não, tá? Tá bom, irmão, Deus te abençoe. Sabe para onde ele vai? Para a igreja do profeta. Ai, meu Deus, eu tenho que receber uma palavra. Ai, meu Deus. Esse dia eu vi um vídeo lá de um irmão entregando uma profecia. Eu não sou contra a profecia. Amém? Não sou. Deus ainda usa pessoas. Poucas. De maneira genuína, poucas. Tá? E esses dias eu vi uma pessoa realmente usada por Deus para liberar uma profecia. Eu fui no comentário. A pior coisa que tem é você ver uma coisa e no comentário. Eu desde a eleição de 2018, irmão, eu não fico mais comentando nada na internet, não. 2018 eu briguei na internet, eu fiquei doido. Depois eu caiu a ficha, eu falei, rapaz, que doideira que eu fiz, discutir na internet, por causa de negócio de política. E hoje eu não discuto mais por nada, irmão, nada. Não comenta, às vezes dá vontade de digitar assim algumas coisas. Eu não digito em nada. Aí quando eu fui no comentário, a irmã, ai Senhor, fala comigo. Aí essa vez eu comentei. Eu falei, irmã, é só você ler a Bíblia que ele vai falar com você. Aí ela respondeu, é mesmo, né, irmão? Você quer receber uma palavra da profecia? Aqui, ó. Está aqui. Porque se o profeta falar que você vai ter casa, vai ter carro, isso não vai mudar a tua vida. Mas o que essa palavra fala sobre você, fala sobre o futuro, isso aqui faz diferença na sua vida. É disso que você precisa saber, irmão. Porque se o profeta falar para você que vai acontecer ou não, o profeta que eu digo, mano, é dentro da vibe que dizem aí que é profeta, tá? Eu estou fingindo que é profeta mesmo. Porque ter dom de profecia e ser profeta é diferente, tá?
mas eles se intitulam como profeta, a gente finge que eles são profetas e chama eles de profeta. Amém? E aí o cara fala um monte de coisa para você. E é isso, e aquilo, mas Deus, irmão, se o profeta fala, se o irmão fala, se é usado ou se não é, Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Ele não muda. O profeta pode falar hoje que você recebeu uma chave, amanhã ele pode dizer que você está recebendo um contrato, amanhã ele está falando para você que tem uma porta aberta, mas o que a palavra de Deus fala não muda. É só você olhar aqui e você vai saber o que Deus tem para a sua vida. Essa é a palavra da profecia. E eu perguntei no começo, quantos aqui quer receber uma palavra de profecia? Todo mundo levantou a mão, então eu vou liberar a palavra de profecia para você. Leia a Bíblia. Simples. Examinar as Escrituras, porque são elas que testificam. Quem falou? Jesus, irmão. E a gente fica igual um besta correndo atrás de homem para cima e para baixo. Pessoas sendo exaltadas porque tem um dom. Que idiotice, irmão. Um dom. Bota o cara no pedestal porque ele tem um dom. Que vergonha, irmão. Gente fazendo banner porque o irmão tem um dom. A Bíblia fala, buscai com zelo os dons espirituais. Se você buscar, Deus pode te dar o dom também. Para de ficar correndo atrás de profeta. Para de ficar correndo atrás de profecia, profetada. O que o Senhor tem para a tua vida, irmão, está na palavra de Deus. Vai ler a Bíblia. Vai pegar um caderninho na hora do culto, vai anotar ali. Vai aprender mais. Quando acabar, você chegar em casa, você pega tudo aquilo que foi ministrado, confere para ver se bate com a Bíblia. O que não confere, você larga. O que confere, você anota, memoriza. Vai decorar um versículo. Vai assistir um debate. Vai assistir um estudo. Vai se qualificar na palavra de Deus. Agora ficar correndo atrás do irmão porque ele tem um dom. Um dom. Ele não é mais ungido que você porque ele tem um dom, não, irmão. Não é não. Ele é filho de Deus igual você, ele peca igual você. E se ele está lá naquela igreja lá, irmão, deixa ele lá. Porque se Deus quiser te usar um profeta para falar com você, sabe o que Deus vai fazer? Vai levar ele na tua casa e vai falar com você. Ah, eu vou na igreja porque Deus vai falar comigo. Não, se Deus quiser falar com você, Ele vai mandar alguém na tua casa. Alguém vai te abordar no mercado. Você não precisa correr atrás não, irmão. A palavra, quando a palavra é para você, ela vem atrás de você. Ela te alcança. Amém? Mas isso pode. Pintar a parede não. Exaltar um homem, que ele tem um dom, pode. E a palavra de Deus está falando para a gente, não tolere esse tipo de coisa. Não tolere esse tipo de coisa. Amém? Que às vezes, irmão, tem culto que todo mundo sai da igreja com a palavra. Rapaz, mas Deus separou aquele povo ali que estava no culto. Ninguém saiu sem ouvir nada. Estranho, né, irmão? Me dá a minha bênção para depois subir. Misericórdia. Pregadores, irmão, que no lugar de ter seriedade com a palavra, faz manobra, malabarismo para a mensagem ficar mais legal. Eu não venho pregar para animar você não, irmão. Eu venho pregar para poder você aprender a verdade. Para eu aprender a verdade. A mensagem não precisa ser agradável. Você não precisa pular, dar 1000 glória a Deus. Porque hoje os homens estão sendo levantados como se fosse o máximo. E eles, para ser reconhecidos, eles têm a técnica deles. É técnica. Se um dia você receber uma oportunidade, irmão, seja sério na hora de dar a mensagem, liberar a mensagem. Porque isso aqui não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Nós precisamos ter compromisso, não por aquilo que você acha, é por aquilo que a palavra diz. E a regra básica da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é a revelação do céu, não, irmão.
Me dá arrepio quando alguém fala assim, Deus me revelou na palavra. Eu já fico com medo, irmão. Porque se ele não falar um outro versículo para embasar o que ele está falando, é balela. Amém? Isso acontece ou não acontece? Acontece, e o Senhor está nos chamando para não tolerar Jezabel. Esse tipo de coisa não pode estar no nosso coração. Nem fazer, nem tolerar. Eu fui embora quando ele começou a fazer o malabarismo? Não, fiquei lá até o final, respeitei, orei. O que dentro da mensagem ainda dava para tirar, eu tirei. Ele falou tudo ruim? Não. Não, teve coisa boa na mensagem. Teve. Mas que ele fez um teatro para poder ficar mais atraente para o povo, ele fez. E a parte do teatro eu não peguei para mim. Por quê? Porque o que não está baseado naquilo que a palavra diz exatamente do jeito que diz, não presta para mim e nem para você. Amém? Rapaz, tem muita coisa para falar ainda. Gente que cobra cachê para pregar, irmão. Não pode pintar a parede de preto, mas pode pagar pregador para pregar. Nos meus congressos da mocidade, eu vou trazer pregador tal, filho, aquele que prega nos Gideões. Aquele que prega nos Gideões, ele cobra 5 mil reais, 10 mil reais, mas eu vou trazer, né? Porque quando ele vem, a igreja lota. E eu não sei quem é pior, é quem cobra para pregar ou quem paga. Porque às vezes essa mesma igreja, irmão, tem um obreiro lá no interior, lá na congregação, que tem 2 pessoas. O irmão não consegue, trabalha a semana inteira, cansado, tem que ir para lá, às vezes não tem carro, vai de moto com a família, com a criança no meio, chovendo, todo arrebentado, fazendo o melhor para Deus, não recebe nada da igreja. Aí vem um mercenário, prega 1 hora e ganha 10 mil. Legal, né? Irmão passando fome na igreja, irmão. E tem gente dando 5, 10, 3, 2 mil para um pregador que vai na igreja, prega 40 minutos e vai embora, e o irmão na igreja passando necessidade. Pergunto para você, tá certo? A gente não pode tolerar isso. Não pode. Amém? E se um dia, irmão, Deus começar a te usar, você começar a ser reconhecido aí pelas pessoas como um grande pregador, não cobra para pregar não, irmão. Conversa com o pastor lá, fala assim, pastor, vou te falar uma coisa, para vir para cá, eu tenho um custo, se você puder me abençoar com esse custo da gasolina. Aí você vai chegar lá, o pastor vai abençoar você com a gasolina, ainda vai te dar uma oferta, com certeza. Eu fui chamado para pregar numa igreja, fui para a igreja, cheguei lá, recebi uma oferta. Mas se ele me manda mensagem, é uma igreja séria, se ele manda mensagem, fala assim, vem pregar aqui, eu cobro tanto para pregar, ele ia desistir na hora, irmão, porque é gente séria. Então eu vou, porque é de graça recebeis, de graça dás. Tá vendo como a Bíblia ela quebra? Mas também diz que o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Obrigado, tá vendo? Viu como eu errei aqui ligada na Bíblia? Conserta? O trabalhador é digno do seu salário. Aí ele, como gratidão lá, reconhecimento, o esforço, a honra, foi lá e me deu uma oferta. Viu? Então é assim. A gente não pode tolerar certas coisas dentro da igreja. Fala assim, aqui não. Fala mais alto, aqui não. Lá com eles, aqui não. Amém? Aí o problema é deles. Não vou ficar aí também falando, mas se dá, o problema é deles, irmão. Mave Heriutaba não faz isso. Não faz. E se fizer um dia eu vou reclamar. Mas eu sei que não vai fazer. Amém? Não vai fazer, eu sei que não vai. Eu vou pular, tinha mais uma aqui, mas eu vou pular por cada hora. 2:21. Fala assim, eu não posso, fala com força, eu não posso tolerar Jezabel. Se fosse o profeta, vocês iam estar gritando aí, pulando.
Dê-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração, e darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. O Senhor, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. E por que eu não posso tolerar Jezabel? Porque se eu tolerar Jezabel, se eu entrar debaixo dos seus ensinamentos, se eu entrar debaixo das suas falsas doutrinas, se eu entrar debaixo da sua heresia, eu vou colher. Então por isso que a gente precisa ler a palavra, irmão, porque vai ter consequência para aqueles que forem infiéis. E que Deus, irmão, abençoe a tua vida e que você não colha as consequências de seguir Jezabel. Fala assim: eu não vou seguir Jezabel. E você só vai entender e ter força e ter discernimento para não seguir Jezabel quando você conhecer isso aqui. Amém? 2:24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dissem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então existe uma recompensa para quem é fiel. Existe uma recompensa para quem segue debaixo da verdade da palavra de Deus e não se corrompe com as falsas doutrinas, não se corrompe com o sistema, não se corrompe com suborno, não se corrompe com bajulação. Existe uma recompensa para você, e essa recompensa é na eternidade. Ele fala aqui que ele vai dar a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? Apocalipse 22:16. Jesus. Jesus é a estrela da manhã. Então quando se você for fiel, obedecer, seguir com o teu coração limpo, sem se desviar para a direita e para a esquerda, sem entrar nos falsos ensinamentos, sem tolerar Jezabel, a sua recompensa é Cristo.